Então, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos e hoje o que nós vamos trabalhar aqui com creme de manteiga e quem se inscreveu se calhar pôde ver pelas imagens, vamos trabalhar um bico de folhos. Hoje vamos trabalhar com este bico de folho, mas também com o bico pétala, que é este aqui, que também dá para vocês criarem folhos, ou seja, não tendo este específico, que tem uma abertura, não sei se conseguem ver, tem ali uma aberturazinha. Trabalhamos com este. Este é o bico pétala, que também dá para fazer folho e pétalas, como é óbvio. E vamos trabalhar com o bico 1M para fazer a roseta. Então, nós vamos começar aqui pelo bico 1M. O bico 1M é um bico estrela e este bico especificamente vai fazer aquele tipo de roseta, ou seja, uma roseta grande, mas eu queria vos dizer que qualquer bico estrela, desta estrela assim, mais larguinha, ou mesmo que seja mais apertada, vocês conseguem fazer este tipo de trabalho que eu vou fazer aqui. Ou seja, conseguem fazer o formato, apenas a única coisa que será diferente vai ser o tamanho. O resultado final vai ser um tamanho mais pequeno ou um tamanho maior. Trabalhando com o bico 1M, vocês podem fazer rosetas maiores ou mais pequenas consoante a pressão que vocês colocarem no vosso saco. Ou seja, consoante a pressão que vocês colocam, o trabalho pode sair maior ou mais pequeno. Então, para a nossa roseta, eu vou-vos pedir à Joana só para mostrar aqui nesta câmara 1, nós vamos trabalhar com o saco ao alto, ou seja, a 90 graus em relação à mesa. Se eu estivesse assim, o meu saquinho inclinado, seria 45 graus. Então, ele estará sempre aqui, ao alto. Por isso, sempre que vocês estiverem a trabalhar com saco de pasteleiro, estas posições são bastante importantes, pois é delas que depois depende do resultado final. Então, repartindo aqui o movimento desta roseta. Primeira coisa que nós vamos colocar, e vocês podem ver nesta imagem, o bico não está a tocar na superfície. Vou levantá-lo um pouco. Ou seja, tocam, vos ajudar a perceber quanto é que levantam, e depois levantam um pouco. Então, o primeiro passo é construir uma estrela. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é apertar e vocês vão ver que vai ser uma estrela. Eu vou retirar só para vocês verem. Então, o tamanho da estrela vai definir mais ou menos o tamanho da roseta que eu vou fazer. Ou seja, se eu fizer uma estrela maior, a minha roseta será maior. Então, voltamos aqui, vou construir a estrela. Então, ângulo 90 graus, vou apertar para sair a estrela e sobre esta estrela eu vou andar e vou fazer quase como se desenhasse um círculo. Ou seja, vou repetir aqui ao lado. Apertam para sair uma estrela, mantêm a mesma pressão enquanto estão a apertar, deslocam para um dos lados e vão fazer um círculo sobre essa estrela. E terminam. Então, o que é que nós temos de terem atenção aqui quando fazemos este trabalho? Então, estrela. E se eu andar literalmente à volta, vão ficar com este tipo de trabalho. Não é correto, ou seja, eu consigo ver a parte de dentro da minha estrela. Ok? O que eu fiz foi fazer um círculo à volta da estrela, mas mesmo à volta. Quase como se eu estivesse a contorná-la. E eu quero que seja um misto entre contornar e sobre a estrela. Outro erro que às vezes acontece, que é fazer esta rotação mesmo sobre a estrela. E então fica-se a ver a estrela por baixo. Então aqui, não sei se conseguem ver aqui embaixo, a estrela. Então quando isto acontece, quando vocês têm o swirl, ou seja, a roseta em cima e a estrela em baixo, também não é correto. Então vocês têm que arranjar aqui um intermédio, que é andar sobre a estrela e quase que arrastar, é quase arrastar e andar sobre ela, fazendo um movimento circular. O movimento circular, por exemplo, a mim, dá-me jeito de começar aqui para o meu lado esquerdo. Imaginem um ponteiro de um relógio, eu estou às 9, subo ao meio-dia, vou até às 3, passo pelas 6 e termino novamente às 9. Mas vocês podem, por exemplo, começar para cima.
Começo aqui para cima, contorno, contorno, contorno e termino em cima. É indiferente a direção que vocês começam, ou seja, se começam para cima e vão para aqui, se começam para o lado e vão ali. Porquê? Convém é que sejam todos na mesma posição. Quando eu estou a fazer um cupcake, tanto faz se eu comecei às 9 ou meio-dia ou 10, um relógiozinho à volta. Agora, quando eu estou a decorar a lateral de um bolo, convém que eu comece sempre para o mesmo lado, para no bolo eu conseguir ter as rosetas todas com este acabamento final, esta parte aqui que fica assim para cima, toda na mesma direção. Isso é bastante importante. Isto foi trabalhando na superfície. Então, quando vocês estão a trabalhar com bico de pasteleiro e estão a aprender uma técnica nova, convém vocês fazerem-na na superfície plana primeiro, porque é muito mais fácil de vocês adquirirem a técnica e percebê-la como podem fazê-la mais corretamente. E só depois, então, passarem-na para um bolo. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui, eu não vou decorar o bolo todo, mas o que eu quero que vocês tenham noção, e bom, é bom a Joana ter essa câmara de cima para vocês visualizarem. Então, quando eu estou a trabalhar em 90 graus em relação a um bolo, eu estou a trabalhar com o saco nesta posição. Ou seja, eu não quero fazer isto, 90 graus, seja assim, em relação à superfície. Isto é mesmo muito importante, porque basta nós inclinarmos ligeiramente o bico e o trabalho será diferente. Irá ficar uma roseta, mas se calhar vai ficar mais achatada de um lado do que do outro. Então vocês devem trabalhar sempre a 90 graus no bolo todo. Quando eu trabalho à altura de um bolo todo e vou enchê-lo de rosetas, muito importante, antes de eu começar o meu trabalho, é eu dividir o bolo, ou seja, eu tenho noção da roseta que eu faço, do tamanho que eu quero fazer, e vou dividir o meu bolo ou a meio, e novamente aqui a meio, e novamente aqui a meio. E aqui, eu sabendo onde é que eu tenho que encher o meu, cada roseta que eu vou fazer, só limpar aqui, eu sei que vou fazer uma roseta em baixo, uma roseta aqui, outra aqui e outra aqui. Então eu coloco o meu saco, deixo a estrelinha sair e contorno. Uma. Outra. Vou só virar para vocês. E agora irei trabalhar lado a lado. Então, o bolo convém estar coberto dos mesmos tons que vocês vão trabalhar a roseta, porque irá haver aqui, vai-se ver um pouco, às vezes, o creme que está por trás. Então, eu continuaria aqui a fazer... Sempre a começar e a terminar para o mesmo lado. Qual é o creme que estás a usar? Eu estou a usar o Sweet Art, porque sou preguiçosa e então... Não, é prático e, neste caso, é prático aqui para a aula online. Por isso ele funciona perfeitamente para este tipo de trabalho. E eu tingi-o com um bocadinho do turquesa PME e um bocadinho de preto, para dar esta tonalidade. Umas ao lado das outras, tocam sempre ligeiramente, tanto que ali no meio acaba por se ver ligeiramente o fundo do bolo. Lembram-se de eu vos ter dito que deviam começar do mesmo lado e terminar do mesmo lado? Que é para elas todas estarem acabadas para o mesmo lado. Então, antes de eu passar ao próximo, queria-vos só também dizer uma coisa. Quando vocês praticam a roseta, isto é regra geral para qualquer bico de pasteleiro. Quando vocês praticam, lembrem-se de praticar na superfície e
ao praticar na superfície, às vezes uma coisa que ajuda é ter o bico de pasteleiro sempre limpo, ou seja, nada de creme aqui a sair, e conseguirem perceber se estão a fazer rosetas iguais. Ou seja, a pressão é quase como se vocês fossem uma máquina. Vocês apertam, enrolam e isto já faz tamanhos, ou seja, controlarem o tamanho da roseta. Que não fique, por exemplo, isto, grande, pequena, pequena. Ok? Terem esse controle é muito bom para quando estão a fazer um bolo. Se é um cupcake, tanto faz, porque os cupcakes acabam por estar soltos ou dispersos na decoração. Agora, na lateral de um bolo é muito importante que vocês controlem o tamanho e principalmente quando estiverem quase a chegar ao fim, ou seja, nós começamos de um lado do bolo, percorremos todo o lado, quando estão quase a chegar ao fim, ter noção se vão ter que adaptar o volume da roseta, ou seja, acrescentar, por exemplo, faltam-vos 3 linhas de rosetas, mas vocês veem que só cabem 2,5, então vão ter que acertar ali o tamanho, ligeiramente, ok? Então começam um bocadinho atrás a acertar já esse tamanho. Karina, neste caso não utilizas o adaptador do bico de pasteleiro. Em que caso é que se deve utilizar? Por exemplo, a seguir eu vou utilizar o adaptador porque os bicos têm a mesma cabeça. Então, aqui os bicos, eu vou tirar para vocês verem. Eles têm a mesma cabeça. Quando eu digo a mesma cabeça, aqui a mesma abertura. E como eu vou usar creme branco, eu vou pôr um. E depois, se eu quiser trocar, usando a mesma cor, eu retiro e ponho. Ok? É para isso que esse adaptador aqui me vai ser útil. Há pouco eu só queria usar o bico 1M, por isso não tinha cabimento eu estar a usar um adaptador, porque iria mesmo só usar aquela boquilha. Então, o creme, mesmo o creme manteiga, às vezes fica com bolhas quando nós acabamos de bater. Então, o que vocês podem fazer é quase como se estivessem a espatulá-lo contra a lateral para tirar algumas bolhas de ar. Por isso, a quem os outros cremes sentiram que ficaram com muitas bolhas, podem experimentar fazer o mesmo para ver como fica. E quando testam os cremes, o importante é se o creme, quando estamos a trabalhar a lateral de um bolo, é se ele agarra bem e se não descai, porque às vezes o problema é a gravidade que vos vai puxando o creme para baixo. E ele tem que estar bem seguro, ou seja, a roseta tem que estar bem segura ao bolo. Por isso, quando vocês trabalham com o bico de pasteleiro e criam aquela primeira estrela, é importante que a estrela agarre ao bolo. Ok? Logo isso vai lhe dar uma estabilidade. Em relação às bolhas, podem experimentar, então, usar a espátula para tirar o máximo de bolhas de ar possível. Então, vamos passar aqui ao folho. E se eu usar o bico de pasteleiro de pétala, e aqui eu vou fazer um folho que é quase como se fosse um labirinto, esta parte mais larga da pétala será a parte que está encostada ao bolo. Ou seja, eu vou mostrar aqui de cima, eu vou encostá-la completamente à superfície, ela está a tocar na superfície e a 45 graus. Lembram-se que há um bocado estávamos a trabalhar a 90 em relação à superfície e agora 45, ou seja, inclinada. Então eu vou apertar. É quase como se fizessem uma cobra. Imaginem um zigue-zague. Muito importante, a parte larga do bico tem que estar sempre a tocar na superfície, que é para segurar o folho. Vou fazer aqui. E aqui eu vou fazer diferentes, ou seja, este tipo de folho, eu não quero que vocês o façam completamente igual, quero que ele seja diferente. E é como se estivéssemos a encher uma superfície toda com este folho.
Eu também posso criar mesmo um folho sem ser com este efeito, que é este tipo de folho. Ou seja, o bico de pasteleiro, eu mantenho os 45 graus, só que o meu bico há um bocado apontava para cima, o bico estava para cima quando eu há um bocado fiz este efeito. Assim, e agora eu quero que ele fique assim, inclinado, e dá-me um folho completamente diferente. E eu vou à mesma andar para cima e para baixo, quase como se fosse uma cobrazinha, mas o tipo de folho é diferente. Ok? É muito importante a posição do saco e a posição do bico. Então, o folho que eu vos estou a demonstrar é este, o primeiro, ou seja, com o bico ao alto. E eu vou-vos mostrar em bolo diretamente. Então, aqui, eu quero que esta parte do bico, a parte mais larga, esteja assim. Ok? Virada para cima e não assim, virada para baixo. Os efeitos são diferentes. Ou seja, eu quero que a minha mão esteja nesta posição. Eu vou fazer aqui um pouco só para vocês verem o creme a sair. E a parte mais larga, ela está mesmo a tocar na superfície do bolo. Então, o saco, ele não está assim a 90 graus, como há um bocado estivemos a trabalhar as rosetas, ele está a 45 em relação à superfície. Quando eu digo em relação à superfície, é inclinado. E aqui vamos nós. Eu se calhar vou trabalhando assim e é mais fácil para ir vendo a surgir. O folho não é igual, ou seja, é mesmo para irmos alterando a direção. Quase como se fosse um labirinto. O importante aqui é manter o saco com a parte mais larga do bico a tocar na superfície. Manter os 45 graus. E vou-vos mostrar um pouco, aqui o outro folho que eu vos estava a dizer há pouco, que é muito semelhante ao que vamos fazer a seguir. Ou seja, colocar esta parte do bico nesta posição. E vou fazer aqui um pouco. E agora começam a trabalhar em cima. E vão trabalhando em cima. Isto é um pouco semelhante ao bico que nós vamos trabalhar agora. É um bico mais bonito para fazer este tipo de efeito. Mas quem não tem, consegue usar este bico, o bico 104, o bico pétala, e consegue trabalhar este tipo de folho assim. Ou seja, encostando a parte mais larga e vai andando ligeiramente para baixo e para cima, fazendo este movimento, mas exagerando, ou seja, isto é exagerando, um movimento mais suave. Então, este efeito aqui, vocês podem ver neste bolo, é o que vamos fazer agora. E é um pouco semelhante a usar o bico 104, mas muito mais bonito, um acabamento muito mais bonito de folho. Eu vou-vos só mostrar o bico. O bico tem aqui uma abertura. Esta aberturazinha aqui.
E esta abertura é a zona que está em contacto com o bolo. Isto será o folho, ou seja, aquela parte folheada que vocês veem em baixo. Por vezes, no fim desta linha, vocês têm um caracol ou um S. Então, este bico é, acho que é o 0,70, julgo eu. Não estou enganada que este não está marcado, mas julgo que sim, é o 0,70. Muitas das vezes vocês têm esta linha e aqui um caracol ou um S. Isso quer dizer que a pontinha do folho vai ficar com essa curvatura. Neste caso, ela vai ficar completamente lisa, como vocês podem ver aqui neste bolo que eu vos mostrei. Então, a posição do folho, voltamos aos 45 graus. Deixem-me baixar aqui novamente a câmera. Eu vou apertar só para vocês verem, ou seja, 45 graus, a inclinação. E esta pontinha é que está a tocar, neste caso, na superfície, que é a minha base. E ele vem a folhinha a sair. Eu vou virar para vocês. Eu vou apertar. A parte que está encostada é a parte mais grossa. E vão apertando e vão andando em linha reta. E veem que o folho vai se fazendo sozinho, consoante vocês apertam. Vocês também podem andar com ele ao zigue-zague, como eu fiz há pouco. Mas ele fica bastante bonito se vocês forem mantendo uma linha constante. E ao apertarem, vocês veem que o folho se faz sozinho. Olhem lá aparecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veem que ele vai surgindo. Então, esta parte larga, que corresponde àquela parte aqui de cima, é a parte que está encostada ao bolo. Eu vou-vos mostrar agora no bolo diretamente. Então, quando nós fazemos este tipo de folho, o folho começamos a fazê-lo, e aí eu agora não tenho aqui a mesa, eu vou colocar o meu prato numa mesa rotativa. É mais fácil vocês terem uma mesa rotativa, ou seja, trabalharem o vosso bolo numa mesa rotativa, só porque podem ir girando enquanto estão a trabalhar. Ou seja, conseguem ir fazendo e girando. Muito importante, eu não estou a 90 graus. Vamos só apertar aqui para vocês verem. Ok, não estou assim. Estou com a minha mão a 45 graus, inclinada em relação ao bolo. Ou seja, este ângulo vai daqui a aqui. Isto errado. Foi como fizemos as rosetas, inclinado. Esta parte larga será a parte que está a tocar no bolo. E eu vou começar a decorar por baixo. Que é para os de cima, os folhos de cima irem ficando sobre os de baixo. Então vamos começar, apoiamos o bico, apertamos e vem ele a sair. Eu vou parar aqui. E agora vou para o andar de cima. Girar novamente. Isto será feito tudo de uma vez, com uma mesa rotativa. Ok? Vão girando, girando, girando. E agora, muito importante, bico completamente limpo. Sobem um pouco. E retomam. Estão a ver aquela linha que está a ficar marcada ali no bolo? Vocês até podem logo dividir o vosso bolo, como eu fiz com as rosetas. E novamente.
que é para terem noção de quantos folhos é que cabem. E aqui só vai caber mais um. O bolo deve ser colocado no frigorífico, sem dúvida. A não ser que vocês estejam a fazer, por exemplo, este efeito com glacê real. Ok? Se estiverem a trabalhar com glacê real, que dá perfeitamente para fazer este efeito, aí não devem levá-lo ao frio, porque o glacê real não gosta de umidade. De restante, tudo que for um creme fresco, vocês devem colocá-lo no frio. E ter atenção ao transporte. Imaginem numa altura de calor estar a transportar um bolo destes, devem o transportar ou com ar-condicionado ligado, ou seja, tenham esse cuidado. Porque aí o que é que pode acontecer? O bolo fica calor, ele acaba por descair tudo. Obrigada a todos por terem participado aqui nesta aula e até amanhã para quem cá estiver.